Oi, pessoal, boa tarde. Estamos iniciando mais uma semana. Primeiramente, quero desejar uma excelente semana para todo mundo. Que nossa semana seja bastante produtiva, que consigamos que consigamos aprender bastante conteúdos novos, né? E que vocês consigam bastante conhecimento também. Vejam só, hoje nós iremos estudar língua portuguesa e produção de texto. Então, para a atividade, para o conteúdo de língua portuguesa, eu preciso que vocês peguem o livro e abram a partir da página 134, certo? Então, peguem o livro e abram na página 134 para nós darmos início ao nosso conteúdo. Vamos lá? Vejam só. Na página 134, nós estaremos iniciando com o capítulo 10, certo? Do livro. Então, primeiramente, vocês irão fazer a leitura desse texto, Os Segredos do Baú, certo? Então, façam a leitura do texto, Os Segredos do Baú. Após vocês fazerem essa leitura, vocês vão vir aqui na página 135 e responder essas questões sobre o texto, certo? Então, primeira questão. Quem conta a história é o avô, o moleque curioso ou alguém fora da história? Segunda questão. Releia o quinto parágrafo. O quinto, aí vocês vão vir aqui no texto, vão contar 5 parágrafos e vão ler novamente o quinto, certo? Vocês contam 5 parágrafos, vocês vão contar 1, 2, 3, 4, 5. Quando vocês chegarem no quinto, aí vocês leem novamente. Para responder, né? Depois, leia as frases e escreva V para verdadeiro e F para falso. O banco era muito valorizado na África de antigamente. Aí vocês vão colocar se era verdadeiro ou falso. O banco era usado apenas no dia a dia. Os bancos eram símbolos da realeza e do poder. Aí vocês colocam se é verdadeiro ou se é falso, certo? Terceira questão. Quem eram os criotos? Aí vocês Pronto, aí aqui na página 136 tem a quarta questão. Que partes do corpo o menino desenhou no retrato do avô? Certo? Na quinta questão, como o menino ficou depois de conhecer a história do barquinho africano? E na sexta questão, existe na sua casa ou na casa de seus familiares algum objeto que pertence a seus antepassados? Aí, se sim, né? Aí vocês vão responder sim ou não. Se vocês responderem sim, vocês vão colocar qual objeto, certo? O nome do objeto. Exemplo, um, um porta-retrato. Na minha casa tem um porta-retrato que foi lá da minha avó, certo? Então eu coloco sim, vírgula, porta-retrato. Ou qualquer objeto, um televisor, um rádio, uma mesa, qualquer coisa, certo? Se não, qual objeto de sua casa você gostaria que ficasse para o futuro? Então, tem algum objeto da casa de vocês, algum objeto de vocês que vocês gostariam que fossem repassados para os filhos de vocês, netos e etc. Se tiver, vocês colocam que sim, certo? Na letra B. Agora vamos lá para o nosso conteúdo. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre substantivos coletivos e vamos estudar também sobre singular e plural, certo? É uma continuação dos conteúdos que nós já estamos vendo.
Por quê? Substantivo, nós já vimos substantivos coletivos, substantivos comuns, próprios, concretos, abstratos, simples, né, entre outros. Mas hoje nós iremos ver mais um pouquinho da definição e quais substantivos coletivos nós podemos ter, certo? Então, abram lá na página 136. Vejam só. O que é um substantivo coletivo? Substantivo coletivo são palavras que indicam o agrupamento de pessoas, seres, coisas, objetos, animais da mesma espécie. Como assim? Um exemplo é peixe. Eu tenho um peixe. Pronto, vamos dar um exemplo de uma frase. Eu tenho um peixe no meu aquário, certo? Eu tenho 2 peixes no meu aquário. Ou eu posso colocar: eu tenho vários peixes no meu aquário, certo? Mas, qual é o coletivo de peixes? Coletivos são agrupamentos, é uma palavra que indica que tem vários daquele determinado substantivo, né? Então, peixe, se eu não. É mais fácil eu dizer, eu tenho um cardume no meu aquário, que cardume é coletivo de peixe, né? Eu tenho um cardume no meu aquário, do que eu dizer, eu tenho vários peixes no meu aquário, eu tenho milhares de peixes no meu aquário, certo? Então, quando a gente está falando de uma determinada pessoa, um determinado ser, uma determinada coisa, nós falamos de né? Exemplo, o peixe. Eu tenho um peixe no meu aquário. Mas se eu tenho muitos peixes, eu tenho um aquário muito grande que tem milhares de peixes, eu vou dizer, eu tenho um cardume no meu aquário. Quem está lendo, quem está ouvindo, vai entender que que eu tenho muitos peixes no meu aquário, certo? Outro exemplo, na minha escola tem um livro, certo? Pronto, eu posso falar para alguém, eu posso escrever uma frase. Na minha escola tem um livro, certo? Mas se na minha escola tem vários livros, eu não vou escrever na frase. Na minha escola tem uma sala com vários livros. Não, é mais fácil nós falarmos ou nós escrevermos: na minha escola tem uma biblioteca, certo? Por quê? Aquela pessoa que está ouvindo, aquela pessoa que está lendo, ela vai entender que na minha escola tem uma biblioteca, tem uma sala que tem muitos livros, certo? É mais simples do que eu falar, não, na minha escola tem uma sala que tem muitos livros, certo? Então aí eu tô falando que de um agrupamento de muitas coisas juntas, certo? Então, essa é a definição de coletivo. Coletivo é aquele agrupamento de seres, de pessoas. Eu estou falando de muita coisa junta, muito ser de uma mesma espécie juntas. Exemplo, o peixe. Se eu falar de um peixe, eu vou falar um peixe. Se eu falar de 2 peixes, eu vou falar de 2 peixes. Mas se eu falar de muitos peixes, eu vou falar de cardume, certo? Porque quem está ouvindo, quem está escutando e nós mesmos iremos saber que nós estamos falando de muitos peixes. Mesma coisa, biblioteca. Se eu falar de um peixe, de um livro, de 2 livros, eu estou falando de livros. Mas se eu falar de biblioteca, eu estou falando de muitos livros, certo? Outros exemplos que nós temos aqui, lá na página 136, exemplos de substantivos coletivos. Cardume, que é um substantivo, é o coletivo de peixes. Alcateia, que é o coletivo de lobos. Ninhada, que é o coletivo de filhotes, certo? Exemplo, uma galinha está com a ninhada de pintos. Então, nós sabemos que a galinha está com vários pintos novinhos, certo? Enxame, que é o coletivo de abelhas. Boiada, que é o coletivo de bois, certo?
alcateia, de lobos, arquipélago, de ilhas, bacia, de rios, né? Boiada, de bois, cacho, de uvas, cáfila, de camelos, cardume, de peixes, constelação, de estrelas. Quando alguém fala, ó, tem uma constelação no céu, nós sabemos que tem várias estrelinhas ali juntas no céu, certo? Enxame de abelhas, esquadra de navios de guerra, esquadrilha de aviões, exército de soldados, certo? Vamos lá. Também vamos descendo. Vocês continuem a leitura dos coletivos, certo? E vamos ver aqui o quadradinho amarelo. Coletivos, dezena, são 10 unidades. A gente estuda lá em matemática, dezena, centena, milhar, não é isso? Dezenas, está indicando que eu tenho 10 unidades, eu tenho 10 números, eu tenho, exemplo, 10 maçãs, eu tenho uma dezena de maçãs, então eu tenho 10 maçãs, certo? Centenas, eu tenho uma centena de maçãs, então eu tenho 100 maçãs, certo? Centena quer dizer 100 unidades. Milhar quer dizer 1000 unidades. Então, se eu disser, eu tenho 1000 maçãs, eu tenho 1 milhar de maçãs, né? Se eu tenho 1 milhar, eu tenho 1000 números, né? Eu estou lá no número 1000, certo? Dúzia, eu tenho uma dúzia de maçãs, então eu tenho 12 maçãs. Grossa, 12 dúzias, certo? Trimestres, 3 meses. Bimestre, 2 meses. Ano, se eu tenho um ano, eu tenho 12 meses, certo? Década, se eu nasci há uma década atrás, então quantos anos eu tenho? 10. Eu nasci há 2 décadas atrás, então quantos anos eu tenho? 20, certo? Então década é de 10 em 10 anos. Século, século é de 100 anos, certo? Então vocês entenderam o que é um substantivo coletivo, certo? Então, depois de vocês leiam também os substantivos que faltaram, para vocês entenderem. E agora, após vocês lerem o substantivo, entenderem o que é substantivo, se vocês não entenderam, ficou alguma dúvida, vão lá no meu WhatsApp e perguntem para mim, que eu dou mais uma definição mais concreta, que eu dou mais exemplos, certo? E a gente tira as dúvidas. Após vocês entenderem o que é um substantivo coletivo, vocês vão lá na página 137, continuando, né, na verdade, na página 137, para responder a atividade. Na primeira questão tem dizendo, indique os coletivos correspondentes aos conjuntos de... Vou dar um exemplo, letra A, flores. Qual é o substantivo coletivo de flores? É ramalhete, certo? Aí vocês vão respondendo, de árvores, de camelos, certo? Na página 137. Respondam também a página 138 e pronto, respondam a página 137 e 138.